fosse um aspirante a escritor e entrasse no curso de letras nos Estados Unidos no final da década de 60, o que você estudaria? É isso que eu vou responder nesse vídeo, usando como base o programa da Universidade do Maine, na época onde Stephen King estudou. Então, eu imprimi aqui a ementa, né, do curso de letras do final dos anos 60, foi quando o Stephen King, né, estudou na Universidade do Maine, e a Universidade do Maine é uma universidade regional e, evidentemente, ela replica o programa das Ivy Leagues, das grandes universidades americanas. Então, isso aqui é basicamente o que se ensinava no ensino universitário americano na época, nos cursos de letras, né, que eles chamam de English. E eu vou pegar aqui os pontos, vou ler aqui os cursos, comentar e depois tentar fazer uma adaptação para o escritor brasileiro contemporâneo, com base nisso, que um escritor brasileiro contemporâneo precisaria estudar. Então, vamos lá. Lembrando que eu vou ler aqui várias cadeiras, isso não significa que todos os estudantes faziam todas elas, porque lá o que interessa para o sistema americano é você ter um número mínimo de cadeiras, para você poder se formar. Então, o que acontecia é que os estudantes faziam uma composição de várias cadeiras, né, refletindo muito seus próprios interesses até terminar. O primeiro bloco de cursos são os cursos de composição e retórica, né? Composição é o nome que vem do francês, que se refere ao ensino de escrita, né? Que no Brasil acho que a gente chegou a usar esse termo uma época, mas acho que depois foi substituído pelo termo redação. Composição inicial, né, freshman, composição para os calouros, para quem entra, composição do primeiro ano, né, que é escrita narrativa expositória com a leitura de material ilustrativo, né, requerimento de todos os que estão entrando e pré-requisito para outros cursos de inglês. Então, essa é uma cadeira aqui, que é basicamente uma introdução à redação, né, vamos dizer assim. Composição técnica, né, redação técnica, os princípios e técnicas da correspondência comercial e dos relatórios técnicos e papers, né. É um pré-requisito para quem está ingressando em cursos na área de tecnologia ou agricultura, né. O sistema americano sabe que é importante todo mundo saber escrever, não só escritor, ele sabia na época, né. Para quem não lembra, redação comercial era um assunto muito estudado antigamente, né? Porque, principalmente por secretárias, né? Quem queria fazer trabalho de secretariado, a redação comercial era uma coisa muito valorizada antigamente. Garantia um emprego para a pessoa, se soubesse, né, fazer redação comercial. Tinha os manuais antigamente. Composição, segundo ano, ou seja, os alunos do segundo ano. Um curso em escrita para aqueles que desejam desenvolver habilidades, seja para seu próprio prazer pessoal, ou seja para uso profissional. No primeiro semestre é enfocado a escrita de ensaios formais e informais, e porque o ensaio informal que eles chamam aqui é a nossa crônica, seria o correspondente à nossa crônica, né? E o ensaio formal é o que os franceses chamam de ensaio, que é o estudo, né? Por exemplo, que o Otto Maria Carpeaux fazia, era um ensaio formal. No segundo semestre, descrição e escrita narrativa. Escrita expositiva, principalmente para estudantes com major, ou seja, com concentração em economia doméstica e administração. Treinamento em escrita expositória clara e relatórios formais, cartas comerciais e materiais similares, né? Ou seja, seria um curso basicamente de redação comercial, né? E escrita criativa, né? Um curso avançado para estudantes com habilidade. Ou seja, estudantes que demonstraram habilidade para escrever. É um pré-requisito de 2 cadeiras de inglês, né? E o professor, inclusive, está nominado aqui, é o Mr. Holmes,
que foi um professor importante na carreira do Stephen King. Essa cadeira, com certeza, ele fez, porque ele menciona, ele inclusive dá um número da cadeira lá no On-Writing, né? Dá o número dessa cadeira aqui. Cursos, segundo bloco, cursos de literatura. Literatura inglesa. Os principais autores da literatura inglesa em ordem cronológica, com leitura e discussão em classe do material. Do início até 1700 e depois de 1700 até o presente. Literatura moderna, um estudo da ficção contemporânea. Leituras de Crane, Dreiser, Wharton, Hemingway, Steinbeck e outros. Principalmente para estudantes de tecnologia e agricultura. Sim, você vê que realmente se focava bastante na ideia de que saber escrever e ter uma bagagem cultural não era só para quem era estudante de humanas, né? Continuando. Obras-primas da literatura inglesa e americana. Uma introdução para a apreciação literária através do estudo de obras-primas selecionadas da literatura americana e da literatura inglesa. Baladas e canções folclóricas. Os tipos e tradições das canções folclóricas na América, com atenção especial para a balada e seus problemas. As tradições inglesa, escocesa e irlandesa, com alguma atenção para materiais da Espanha, da França e negro, né? Ou seja, materiais da cultura afro-americana. Literatura americana. Literatura americana nos séculos XVIII e XIX, com ênfase nos principais escritores. Drama recente. Dramaturgos e peças de renome, principalmente no século XX. Drama americano, ou seja, drama feito nos Estados Unidos, é ensinado no primeiro semestre e o drama europeu no segundo. A Bíblia inglesa. A Bíblia inglesa, estudada como uma das grandes obras-primas da literatura inglesa. Ele está se referindo, evidentemente, à Bíblia na tradução do Rei James, né? Considerável atenção é também dada ao background da literatura bíblica, né? Escritores do Maine, uma coisa específica da Universidade do Maine, né? Um estudo da cena do Maine e das pessoas do Maine como utilizadas por Sarah ou Janet. Eles citam uma série de escritores regionais, basicamente é uma cadeira de literatura regional. Literatura do século XX. A novela e a poesia de 1900 até o presente. Escritores britânicos são tratados no primeiro semestre, americanos no segundo. Chaucer. Extratos do Canterbury Tales, né, que é o livro principal do Chaucer, e os poemas menores, enfatizando a leitura de Chaucer como poeta, sua versatilidade literária e qualidades, e o retrato de sua época. Poesia do movimento romântico. Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, Keats e seus contemporâneos, contra o background do seu tempo. Poesia vitoriana, Browne, Tennyson, Arnold, os pré-rafaelitas e contemporâneos. Shakespeare. Um estudo das comédias, tragédias e peças históricas de Shakespeare. Comédias e peças históricas são enfatizadas no primeiro semestre e tragédias no segundo. Prosa e verso elisabetano, não incluindo o drama. Poemas, sequências de sonetos, romances, pastorais, traduções. O campesinato na vida elisabetana e o pensamento na vida elisabetana.
Especial atenção to Spencer the Fairy King. Você vê, inclusive, que não é incluído o drama, né, o teatro, mas porque parte do drama elisabetano é contemplado na cadeira anterior, que é o Shakespeare, e a outra parte vai ser contemplada na cadeira seguinte. Drama britânico. Em um semestre, os contemporâneos de Shakespeare, com alguma atenção para o drama antes e depois de Shakespeare. No outro semestre, um recenseamento, um levantamento, né, survey, do drama britânico da Restauração até 1900. Milton, a poesia e prosa de Milton, com consideração para o pano de fundo histórico e literário do seu tempo. A era de Dryden e Pope, literatura da Restauração e a evolução do neoclassicismo no início do século XVIII. A era de Johnson, o final do século XVIII, Johnson e seu círculo, os começos do romantismo. O romance americano, os principais romancistas americanos do século XIX e seu trabalho. O drama americano, o desenvolvimento do drama na América, dos tempos coloniais até a Primeira Guerra Mundial. A literatura americana inicial, o desenvolvimento da literatura americana, dos primórdios até 1800. A renascença da Nova Inglaterra, um estudo dos grandes autores da Nova Inglaterra no meio do século XIX. Nova Inglaterra é uma região dos Estados Unidos que reúne alguns estados americanos da costa leste. Seriam mais ou menos os primeiros estados americanos. Então, Nova York, Massachusetts. Seus trabalhos, suas personalidades e seu pano de fundo social. O início do romance inglês. Os principais novelistas ingleses, dos primórdios até Sir Walter Scott. O romance inglês tardio. Os principais romancistas ingleses, de Dickens até Hardy. A prosa do século XIX, não incluindo ficção. Os maiores ensaístas de Lamb e Stevenson. Estudos do conteúdo e do estilo literário. Não inclui ficção, porque a ficção já foi contemplada pelas cadeiras anteriores. O crescimento do realismo na América. Um levantamento da literatura de 1865 até 1914, incluindo autores como Mark Twain, Bret Hart, Howells, James, Henry Adams, Henry Garland e Edith Wharton. Seminário de pós-graduação, que já é uma preparação, então, para o estudante que está saindo do curso e deseja fazer pós-graduação. Assuntos e créditos variam, investigações, relatórios orais escritos. O curso pode ser repetido com diferentes assuntos, linguística e semântica, literatura da Renascença inglesa, literatura inglesa dos séculos XVIII e XIX, literatura americana até 1900, literatura americana e britânica do século XX e folclore. Ou seja, isso aí parece uma cadeira mais solta, muito mais baseada na pesquisa, né? O estudante já se preparar para uma pesquisa que ele tende a desenvolver depois na pós-graduação. E aí tem um terceiro bloco, são os cursos de linguística, com foco em linguística. Princípios de gramática e uso. Um curso destinado para potenciais professores de inglês e para outros interessados nas teorias básicas da gramática e do uso correto. Correto não, desculpe. Teorias básicas da gramática e do uso corrente. A ciência da linguagem. Métodos modernos de estudos linguísticos.
fonética, marcas diacrítica, o speech graphs, não consigo traduzir porque linguística não é minha área. Então, etimologia, símbolos linguísticos e o alfabeto, semânticas e problemas de sentido. Old English, inglês antigo. Gramática do inglês antigo e leitura de prosa fácil e poesia. Leitura de Beowulf no segundo semestre. História da língua inglesa. As palavras do inglês e seu pano de fundo. Mudanças nos sentidos, forma e sons, com uma breve revisão da gramática moderna. Recomendado para estudantes se preparando para ensinar inglês. Linguagem americana. Nosso vocabulário e uso presente, como desenvolvido dos tempos coloniais. Tipos de discurso regional e o problema do inglês padrão. Inglês americano como uma linguagem global. Ok, essa cadeira parece ser o objetivo acompanhar a evolução do inglês até os dias de hoje, né? Discutir a disseminação global do inglês e discutir também as variações regionais do inglês nos estados americanos e a questão de se existe ou não um inglês padrão, né? Que se sobreponha aos vários sotaques regionais. Outro bloco aqui, que na verdade é um bloco de uma cadeira só, cursos no ensino do inglês. O ensino do inglês na escola secundária. Uma discussão dos princípios e práticas do ensino da literatura e da composição, com exercícios em correção de tema, específico para quem quer dar aula. E aí tem o último bloco, né, desse curso aí de English, que são cursos em literatura comparada. Obras-primas orientais, o leste próximo, excertos da literatura da Índia, Irã e dos países árabes. Obras-primas orientais, o leste distante, né? Excertos principalmente da literatura da China e do Japão. E Early Criticism, os primeiros críticos, né? De Platão até Coleridge, inclui leitura de clássicos selecionados e prática em criticar trabalhos de literatura. Moderna crítica literária, de Coleridge até as modernas tendências na crítica literária. Literatura europeia, né? Literatura europeia continental, em tradução, de Homero até a Renascença no primeiro semestre e da Renascença até o presente no segundo. Recomendada para majors, ou seja, pessoas com concentração em história ou linguagem ou línguas estrangeiras, e para estudantes se preparando para trabalhos em livrarias. Narrativas folclóricas do mundo. Histórias folclóricas e tradições folclóricas de outras terras. A influência do folclore sobre o épico, a saga, o romance e outras formas narrativas. Folclore americano. Histórias folclóricas, canções folclóricas e tradições folclóricas do povo americano, incluindo os índios americanos. Biografia. A evolução da escrita biográfica, com foco nas personalidades dos grandes biógrafos e os tempos em que eles viviam. De Plutarco, do Bolshoi, no primeiro semestre, do século XVIII até o presente, no segundo semestre. O romance na Europa, um breve levantamento com leitura de romances representativos. No primeiro semestre, a novela na Europa Ocidental, incluindo Itália, Alemanha, França e Espanha. No segundo semestre, a novela no Oriente e na Europa do Norte, incluindo Rússia, Polônia e Escandinávia. E a última cadeira desse bloco, da nossa ementa, projetos em folclore, né? Projetos individuais, particularmente no campo da coleta de materiais folclóricos. Tá, um esclarecimento. Aqui se usa muito o termo, né, ementa de selections, né?
selections da literatura tal, eu na hora que eu traduzi para excertos, mas a melhor tradução seriam obras selecionadas, porque excertos dá a entender que a obra inteira não é estudada, e na verdade o que eu entendi aqui é que são obras inteiras, sim, estudadas, mas são, claro, obras selecionadas, não são todas as obras, etc. Eu traduzi excertos, mas estaria um pouco errado, só esse esclarecimento. Não há excertos, não existe essa palavra, né? Porque existe a palavra em inglês para excertos que não está aqui. Então, onde eu li excertos, leia-se obras selecionadas. E agora, enquanto eu estava lendo isso aqui, ao longo das semanas, eu tentei fazer uma adaptação, e basicamente o que eu percebo aqui é que o que se exigia do estudante de letras nos anos 60 era basicamente o conhecimento de toda a literatura americana e inglesa, dos primórdios até o presente, além do mesmo conhecimento na literatura dramática. E também um pouco do folclore, que é de onde a literatura veio, né, as histórias folclóricas, etc., os mitos, e algum conhecimento da literatura estrangeira, pouco, por sinal, porque em grande medida a literatura estrangeira ela é contemplada principalmente num outro curso que não é de inglês, que é esse ementa aqui, que é Línguas Estrangeiras e Clássico. Então, se nós formos atentar a isso, a adaptação para o escritor brasileiro, eu estou simplificando aqui porque eu fui pegando cadeira a cadeira, eu fui vendo e acabei chegando numa explicação que é mais concisa e, portanto, é mais fácil de explicar do que se eu for passar cadeira a cadeira. Mas, basicamente, o que o estudante brasileiro precisa fazer é pegar uma boa história da literatura brasileira, uma boa história da literatura portuguesa, que contemple a literatura dramática desses dois países e você mergulhar nisso. Basicamente, se fosse para adaptar isso aqui, seria isso, né? Agora, é óbvio, tem uma questão, né? Os americanos podem se dar o luxo de ignorar o resto do mundo porque eles têm um Shakespeare, né? Se bem que a gente tem um Camões, mas vocês estão entendendo meu ponto, né? A literatura brasileira, por melhor que ela seja, ela não chegou no nível que ela possa ser autônoma, que a gente possa se dar o luxo de estudar só literatura brasileira e mesmo só literatura portuguesa. Então, os americanos meio que podiam esnobar um pouco as outras literaturas, que eu acho que é um erro, na verdade, né? Porque a literatura americana, por melhor que seja, não está com essa bola toda, mas enfim. E nós, brasileiros, não podemos, né, fazer isso. A gente não pode viver só no mundo da literatura brasileira e nem mesmo no mundo só da literatura portuguesa. Então, a formação do escritor brasileiro também contemplaria um pouco, né, os grandes clássicos das outras línguas, né? Coisa com que o americano não tem que se preocupar, né? Mas, basicamente, o core, porque a verdade é que, quando você é um escritor brasileiro, a tradição onde você está se inserindo é a tradição brasileira. Os americanos sabem disso. Um escritor americano, quando ele escreve, ele está se inserindo na tradição dos Estados Unidos e da Inglaterra. Essa é a tradição que ele está se inserindo. Ele sabe disso, né? A tradição americana, porque é o país dele, e a Inglaterra, que é de onde o país dele surgiu. Então, basicamente, a tradição em que nós, escritores brasileiros, nos inserimos é a tradição da língua portuguesa, como falada no Brasil e em Portugal, por razões linguísticas, históricas, né, de temperamento, etc, etc. Então, basicamente é isso. Uma boa história da literatura brasileira, uma boa história da literatura portuguesa, e a leitura dessas obras, a partir daí, com alguma atenção para o folclore, os mitos, as lendas, de onde a literatura veio, e também alguma atenção, evidentemente, no caso específico dos escritores, né, para as técnicas, né,
narrativas, né, dependendo do tipo de escrita que você quer fazer. Mas você vê que, curiosamente, o ensino das técnicas de escrita aqui ele é mínimo em termos de cadeira, quantidade de cadeiras. É muito mais importante nesse programa a aquisição da bagagem da cultura literária. É muito mais importante do que o domínio da técnica, né? Isso é natural porque o predomínio da escrita criativa, ela foi paulatino. No começo, a ideia é que realmente o que interessava a um escritor era ter muita leitura, era conhecer muito a tradição literária, ter muita bagagem literária. Aos poucos é que os cursos de escrita criativa começam a adquirir cada vez mais participação e aos poucos a profissão do escritor passa a ter um conteúdo técnico muito mais acentuado do que era no início, por bem e por mal, né? Por bem e por mal. Porque há quem diga que isso estragou os escritores, né? Porque antes o escritor era um intelectual, na verdade, e agora ele virou um técnico, né? Um técnico narrativo, né? Principalmente nos Estados Unidos, por causa desses cursos de escrita criativa. Isso é um debate legítimo, mas o fato é que, para o que nos interessa aqui, as técnicas de escrita criativa não são relevantes. Relevante é a bagagem literária, e é isso. Eu não tenho nenhum livro de história da literatura portuguesa para recomendar, mas o da literatura brasileira eu recomendo do Soares Amora, porque ele foi feito para estudantes do 2º grau. E justamente por isso ele é muito conciso. Ele só vai se ater às obras essenciais. E aí, especialmente para quem não tem ainda um bom conhecimento da história da literatura, ele é fundamental porque você vai começar basicamente com as obras essenciais, né? Porque muitas outras histórias da literatura brasileira são detalhistas demais. Então, tem muitos escritores secundários, terciários. O Soares Amora, quando estava escrevendo um livro para estudantes secundários e um livro breve, isso forçou ele a focar só nos autores essenciais e não perder muito tempo com explicações e autores desnecessários. Então, eu recomendo, para quem não tem nenhuma bagagem história da literatura brasileira, que comece com o livro do Soares Amora e depois vai lendo outros livros, né, e mergulhando aí nesse universo. Literatura portuguesa, eu confesso que eu não conheço. Eu li um livro de história da literatura portuguesa, mas do qual eu não gostei, então não vou recomendar. E estou atrás de outros, né, para poder entrar nesse universo da literatura. Eu conheço autores portugueses, mas nunca estudei sistematicamente a literatura portuguesa. Eu sei que tem um autor, que acho que é o Saraiva, que eu acho que ele tem uma história da literatura que é muito recomendada. Eu já mapeei, mas não comprei ainda. Então é isso, eu espero poder ter ajudado e até a próxima.